Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar fundo num material que, olha, parece só um resumo de jogo. Parece simples, né? Exato. É sobre Atlético Mineiro e Itabirito, 8ª rodada do Campeonato Mineiro, lá de um sábado, 14 de fevereiro de 2026. Mas a nossa missão aqui é bem diferente. A gente não vai só relatar o placar. Vamos tentar entender a história por trás desse resultado. A narrativa do jogo. Isso. Como que uma equipe constrói uma vitória tão dominante? E o que essa partida revela sobre a realidade desses dois clubes? E você já tocou num ponto ótimo, porque a própria fonte, o próprio texto, já nos dá uma pista. Qual? Ele não usa a palavra vitória. A manchete fala em goleada. Verdade. E essa escolha de palavra, ela já prepara a gente para uma história de domínio absoluto, sabe? Não foi um jogo equilibrado. Faz todo sentido. Então, o nosso papo aqui vai ser sobre decifrar como esse domínio aconteceu em campo. Quais foram os momentos decisivos e as atuações que, transformaram o jogo de rotina em algo que vale a pena a gente analisar. Perfeito, então vamos lá, vamos começar pelo início. O relato diz que o Atlético começou a partida impondo seu ritmo. Certo. E criando um grande volume ofensivo. Isso pra mim já diz muita coisa. Não é um time só jogando, é um time com um plano, né? Um plano claro de sufocar. Exato, e impor ritmo não é só ter a bola no pé. É sobre a velocidade da troca de passes, a movimentação sem a bola. A pressão pra recuperar. Pressão para recuperar assim que perde. É criar um ambiente em campo onde o adversário não consegue nem respirar. E essa pressão toda, claro, só funciona se vira gol. E não demorou muito para isso acontecer. Não mesmo. Aos 18 minutos, a porteira abriu. E o que eu acho interessante nesse primeiro gol do Vitor Hugo é que ele não vem de uma jogada de um craque, sabe? Sim, não foi um lance de genialidade. Foi uma construção bem clássica. O texto descreve assim: Natanael recebeu pela direita e cruzou na medida, o lateral. E o Vitor Hugo subiu livre e cabeceou firme. A palavra livre aqui é a chave de tudo, não acha? Com certeza. Livre na pequena área. Depois de 18 minutos de pressão, isso significa que a defesa do Itabirito já estava completamente desorganizada. Já não sabia mais o que fazer. Pois é, a marcação não encaixava, os jogadores deviam estar mais preocupados em tapar um buraco aqui e outro ali do que em manter a formação. Esse gol é a prova de que o plano do Atlético funcionou. E que a estrutura do Itabirito estava ruindo. Exatamente. Foi um gol que expôs uma fragilidade coletiva. Que, se o primeiro gol foi o resultado da tática, da pressão, o segundo... Ao segundo? Aos 31 minutos, foi outra história. Foi o momento em que o talento individual simplesmente rasga qualquer planejamento. É o gol do Hulk. O gol do Hulk. Esse é o tipo de lance que desmoraliza qualquer um. O relato descreve como uma falta de muito longe. Muito longe. E um gol assim, ele faz muito mais do que mudar o placar. Ele quebra o espírito do time adversário. Quebra o moral, né? Totalmente. A defesa pode se organizar, o goleiro se posiciona, mas contra um lance de pura genialidade, de força e precisão absurdas, não tem o que fazer. É um recado. É como se o jogo dissesse pro Itabirito: olha, não importa o quão duro vocês trabalhem, vocês não podem nos vencer hoje. É um golpe psicológico tremendo. Porque uma coisa é você ser superado taticamente, aí você pensa, ok, vamos ajustar. Certo. Outra coisa é tomar o gol desses, a sensação de impotência deve ser brutal. E para piorar tudo, antes do intervalo veio o terceiro. E de novo, de uma forma diferente. Sim. Se o primeiro foi coletivo e o segundo foi genialidade pura, o terceiro foi sobre eficiência. Transição rápida. Isso. O texto fala do Alan Franco limpando a marcação e abrindo para o Gustavo Scarpa finalizar. Isso mostra um time com repertório. Com muitas armas. Muitas. Eles não tinham só um jeito de fazer gol. Podiam construir, podiam resolver na bola parada ou podiam te pegar num contra-ataque. O 3-0 no intervalo, como diz a fonte, deixava o Atlético numa situação confortável. Confortável é pouco, né? Eu diria que a história do jogo já estava escrita ali. Pois é, o primeiro tempo foi essa demonstração de força, e aí a gente chega no segundo tempo, e é aqui que a mentalidade do time dominante
fica para mim ainda mais clara. Uhum. Com 3-0 no placar, muitos times iam tirar o pé, administrar. O famoso cozinhar o jogo. Exato. Mas o relato é explícito. Diz que o Atlético manteve a postura ofensiva. Eles não queriam só a vitória, que já estava na mão. Eles queriam mais. E isso pode ser interpretado de duas formas, né? Ou é uma sede de gols, uma vontade de humilhar, ou é uma forma de respeito, de continuar jogando sério até o fim. é uma boa questão. De qualquer forma, essa postura resultou em mais gols e rápido. Logo aos 7 minutos do segundo tempo, o quarto. E de quem? Dele de novo. Hulk, claro. Ele recebe na entrada da área, avançou com espaço e finalizou colocado. E essa palavra, espaço, Sintomática. é muito sintomática do que acontece num jogo assim. Exatamente. Esse espaço que o Hulk encontra não surgiu do nada. É o dilema clássico de um time que está perdendo feio. O que fazer? Dos lá atrás para evitar uma goleada maior. Ou tentam sair para o jogo. Tentaram a segunda opção, provavelmente. Provavelmente. Adiantaram um pouco as linhas, mas aí você deixa aquele vácuo entre a defesa e o meio-campo. E para um jogador com a qualidade do Hulk, esse espaço é um convite para a festa. E a festa dele estava longe de acabar. Pouco depois, o quinto gol. Um pênalti, e quem vai para a bola, claro, O homem do jogo. Hulk. Ele bate com precisão e completa o hat-trick. 3 gols. Isso o consolida sem a menor dúvida como o dono da partida. E o simbolismo do hat-trick aqui é poderoso. Como assim? Porque ele marcou de todos os jeitos, sabe? Um golaço de falta, um gol de jogada trabalhada e um gol de pênalti. Ele mostrou todo o repertório dele. Força técnica, frieza. Verdade. A essa altura, o jogo não era mais Atlético contra Itabirito. Era sobre a performance histórica do Hulk naquela noite. E mesmo com 5-0 e o show particular dele, o time não parou. O sexto gol também foi de pênalti, mas aí tem um detalhe que a fonte traz que achei bem interessante. O batedor, né? Exato, não foi o Hulk. Quem bateu foi o Cassieira, descrito como o novo centroavante do Galo. Isso é gestão de elenco pura. Pura. O jogo está resolvido, placar elástico. O que o técnico faz? Usa a oportunidade. Usa para dar confiança a um jogador que está chegando. Deixar o novo centroavante bater um pênalti é uma forma de dizer a gente confia em você, de integrá-lo ao grupo. É um movimento inteligente, já pensando no resto da temporada. Faz todo sentido. E ainda cabia mais. O 7º e último gol do Atlético é descrito como outro golaço. Mais um. Dessa vez, do lateral Renan Lodge. Um chute de fora da área que acertou a gaveta. Quer dizer, até os defensores estavam com confiança para arriscar e marcar golaços. Isso diz tudo sobre o estado de espírito do time, né? Diz tudo. E se a gente olha o quadro geral, a variedade de marcadores é impressionante. Vitor Hugo, Scarpa, Cassierra, Renan Lodge. E o Hulk 3 vezes. Isso. 5 jogadores diferentes fazendo gol. Isso grita que o ataque do Atlético não dependia de um só jogador. A ameaça vinha de todos os lados. Era um sistema ofensivo funcionando na plenitude. Mas é justo mencionar, e o texto faz isso, que o Itabirito não ficou só assistindo. Não, eles marcaram. Eles conseguiram marcar 2 gols de honra com Romário e Matheus. Placar final, 7-2. Mesmo numa derrota pesada, marcar 2 gols fora de casa tem seu valor, não? Sem dúvida. Esses gols não mudam a história do jogo, mas significam muito para quem está em campo. Mostra que o time não se entregou, que teve brio. É sobre terminar o jogo de cabeça minimamente erguida, apesar do placar. Certo. Então o apito final soa, placar de 7-2, um show. Mas um resultado assim sempre tem consequências que vão muito além dos 90 minutos. Com certeza. E é aí que a análise fica realmente profunda, eu acho. Pro Atlético o caminho é claro, né? O texto informa que a vitória garantiu a classificação para as semifinais Objetivo cumprido? e que o time teria a semana livre para treinar. É o cenário dos sonhos, classificado com antecedência e tempo para se preparar. Mundo perfeito. Tudo perfeito no mundo do Atlético. Mas... e o Itabirito? É quando a gente olha para o futuro deles que o relato, quase que de forma discreta, nos dá um soco no estômago. Tem uma frase no final do texto. Uma frase curta, quase uma nota de rodapé. Uma frase devastadora. Diz o seguinte: o Itabirito não tem calendário oficial para 2026.
É isso. E é aqui que a gente entende a dimensão real daquela partida. Enquanto um time comemora classificação e planeja semifinais, o outro, com essa derrota, basicamente encerra suas atividades profissionais no ano, em fevereiro. É brutal, é uma informação brutal. A gente passou a maior parte do tempo falando de tática, de golaços, do Hulk. Sim. Mas a verdadeira história mais impactante estava escondida ali, naquela linha. De um lado, um clube se prepara para o título, do outro, um grupo de jogadores, comissão técnica. Todos eles. A partir daquele apito final, encaram um futuro de total incerteza, sem jogos, sem competições. Exato. O campo do Mineirão daquele sábado foi o palco do encontro de duas realidades completamente opostas do nosso futebol. Duas realidades. A opulência de um clube de Série A, com estrelas, estrutura, calendário cheio, contra a fragilidade de um clube menor, cujo ano inteiro depende de uma campanha curta no estadual. Puxa vida. A goleada, no fim das contas, foi só a expressão mais visível de um abismo que é muito maior, muito mais profundo. É um pensamento que muda toda a perspectiva do jogo. Deixa de ser só uma celebração do futebol para virar também uma reflexão sobre a estrutura do esporte, né? Perfeitamente. A narrativa do jogo, por mais empolgante que tenha sido, está inserida nesse contexto muito maior da desigualdade estrutural do futebol brasileiro. Bom, então para a gente resumir a nossa conversa, analisamos essa vitória esmagadora de 7-2 do Atlético sobre o Itabirito. Que selou a vaga na semifinal. Exato. O grande nome do jogo, sem dúvida, foi o Hulk com um hat-trick espetacular, mas também vimos a força de todo o elenco com vários jogadores marcando. E golaços. E golaços, mostrando o poder de fogo do time. E para além do campo, a gente se deparou com essa história que o material nos conta nas entrelinhas. A história do calendário. Essa informação sobre a falta de calendário do Itabirito para o resto do ano nos força a uma reflexão final, né? A fonte nos escreve um espetáculo, mas a gente termina com uma pergunta incômoda. Qual seria? O que um resultado tão desigual, confrontado com a incerteza brutal do futuro do adversário, realmente nos diz sobre o equilíbrio, a justiça e a sustentabilidade dos nossos campeonatos regionais? Uma pergunta excelente e muito necessária para a gente ficar pensando. Com certeza. E é exatamente para ter conversas como essa que a gente faz o que faz. Aliás, para quem está nos ouvindo e gostou dessa análise, se ela te fez enxergar o jogo por um outro ângulo, a gente tem um pedido muito especial. É isso aí. O apoio de quem nos acompanha é o que nos move. Então, se puder, curta este episódio, compartilhe com aquela pessoa que também é apaixonada por futebol e por boas histórias. Isso. E claro, se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas conversas. E tem mais uma coisa que a gente adora saber. De onde vocês estão nos ouvindo? É incrível pra gente ter essa noção. Ajuda muito. Então, por favor, deixa aí nos comentários a sua cidade, seu estado ou até o seu país. Saber até onde essas análises estão chegando nos dá um gás tremendo para continuar. Muito, muito obrigada pela companhia.